Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje o tema é cinema. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o professor Nelson Silva Júnior, do curso de Artes da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, muito bem-vindo. Obrigado, Ney. Eu que agradeço pela oportunidade. E muito obrigado a você que está nos acompanhando. Fique conosco, o assunto é interessante. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje, cinema. Comigo no estúdio, o professor Nelson Silva Júnior, do curso de Artes da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Comentávamos no intervalo, professor, que o senhor sempre viveu cinema. E falávamos um pouquinho antes de iniciar o programa do que representa o cinema para a história da humanidade, para a história do século XX em particular, mas é uma história que começa no século XIX. Poderíamos iniciar por aí? Quando surge o cinema? Claro. Na realidade, alguns historiadores, não é, né, alguns estudiosos do cinema dizem que o cinema começa lá na caverna de Lascaux, lá na pré-história, quando o homem tenta já fixar uma imagem e contar uma história do que acontecia no seu cotidiano. E aí sempre a busca nesse sentido de fixar a imagem, de reproduzir a imagem, reproduzir a natureza, é muito grande e vai se desenrolando em várias etapas. Quando você pega lá no Renascimento, a própria câmara escura que surge lá, que é um predecessor da própria fotografia e do próprio cinema, já são tentativas, né, de se capturar uma imagem. Então, claro, como você fala, né, o cinema ele surge como um aparato tecnológico, como um invento no final do século XIX, lá em 1895. Há aí uma coisa interessante já da gente pensar, porque há uma, digamos assim, uma disputa entre os norte-americanos e os franceses para dizer quem é o pai do cinema. Na realidade, como tudo que a gente sabe, o surgimento do cinema é um processo, não é que alguém foi lá e inventou o cinema, mas ele é um processo de estudos, de anos, de evolução de técnicas, de tecnologias, que faz com que eles consigam capturar essa imagem em movimento. Então os americanos dizem que foi Thomas Edison que inventou o cinema e os franceses dizem que são os irmãos Lumière. Mas na realidade, essas coisas aconteciam ao mesmo tempo, tanto os irmãos Lumière quanto Thomas Edison, e outros ainda existem, né? Existe o caso de um inventor alemão também, eles capturaram essas imagens em movimento ao mesmo tempo, praticamente. O que acontece com os irmãos Lumière? Eles foram os primeiros a exibi-la publicamente. Lá no dia 28 de dezembro de 1895, num café na França, eles apresentam as primeiras imagens em movimento. Então, por isso que ficou como que os irmãos Lumière, né, tivessem inventado o cinema. Mas, na realidade, ele é um processo que acontece ao longo de toda a história do homem na tentativa de fixar a imagem e reproduzir essa imagem em movimento. Então, são vários os estudos. Mas é claro que o marco para todos nós é o quê? É essa data lá de 1895, da exibição dos irmãos Lumière num café em Lyon, na França, das primeiras imagens, que é a famosa imagem do trem chegando à estação. E aí é interessante a gente pensar, porque existem, não sabe se é real, se é um fato, ou se aquilo que se cria como mito, né, porque o cinema foi a linguagem que criou os grandes mitos, em torno dos seus diretores, atores, produtores. E o que se fala, né, que na projeção muitas pessoas saíram assustadas, correndo, quando viram o trem chegando na estação. Então acho que esse é o marco inicial realmente que nós temos do cinema, não o único registro, mas aquele que marca mesmo o início da história desse cinema. Um cinema que surge inicialmente como um registro de atividades, o registro da imagem, e que só depois vai se transformar numa linguagem artística. Então, se a gente pensar nessa trajetória do cinema, se a gente puder falar um pouco assim, nós teríamos o quê? Lá em 1895, as primeiras tomadas, as primeiras projeções públicas de uma imagem em movimento, e lá pelos meados do início do século XX, ali em torno de 1815, 12, e que nós temos a elaboração, 1900, nós temos a elaboração de uma linguagem mesmo. Por quê? Porque até então, o que se fazia?
o registro, né? Quer dizer, a imagem do trem chegando, dos funcionários saindo da fábrica dos próprios irmãos Lumière, as cenas do bebê comendo, as cenas do cotidiano. Porque, claro, era uma grande novidade, né? É como qualquer... eu sou de uma geração que, quando teve o primeiro filho, né, o que ele fazia? Procurava registrar tudo na filmadora. Então, você filmava o filho fazendo qualquer coisinha boba, você filmava, registrava aquilo. Com o cinema aconteceu assim também, né? Eram as pessoas registrando o cotidiano. Por quê? Porque essa era a grande novidade mesmo, né? Uma imagem em movimento e a projeção de uma imagem em proporções que nós não tínhamos até então. Que a fotografia não propiciava, que a pintura, né? Nós tínhamos os murais, mas ela era uma pintura, era uma coisa diferente. E lá, uma coisa que é importante a gente destacar, e novamente o papel da França na história do cinema, é que Georges Méliès, que era um artista do vaudeville francês, que fazia mágicas e shows, ele é o grande responsável pelo início da produção cinematográfica. Porque o que ele fazia? Ele, como era um showman da época, não é? Ele começou a filmar as suas apresentações. Então, as suas trucagens que ele fazia no teatro, ele começou a registrar e exibir isso. Mas o que era essa linguagem? Era simplesmente, né, uma câmera parada, fixa, sem movimento, e ele fazia diante dessa câmera as suas trucagens, né? Só que o que acaba acontecendo com ele? Ele, acidentalmente, descobre aquilo que nós chamamos de top motion hoje, que era o cessar do processo da filmagem e a retomada. Então, muitas vezes fazia o quê? Eles colocavam um copo, né, como nós fazemos hoje, qualquer criança faz isso, né, filma, vai lá para a filmagem, modifica o lugar do copo, aciona novamente a filmagem e eu tenho aí a ilusão de um movimento, como se o copo andasse sozinho. Méliès descobre isso acidentalmente. E como ele era uma pessoa muito perspicaz e muito inteligente, ele acaba fazendo o quê? As primeiras trucagens do cinema. Então, Méliès é esse personagem, não se pode falar da história do cinema sem falar em Georges Méliès, que inclusive ele é visto naquele filme do Hugo Cabret, eu esqueci o nome do filme agora, mas ele é um personagem importante, e é ele que vai começar essa linguagem do cinema. Né? Por quê? Porque ele vai, daí em 1902, já, ele vai produzir o Viagem à Lua, que é um grande clássico, adaptado, e aí nós começamos a ter todo esse emaranhado do cinema. Né? É um clássico adaptado de uma obra de H.G. Wells, parte dela, e ele faz toda a narrativa do filme num estúdio próprio. Ele sempre é o ator, é o diretor, é o figurinista, é o maquiador, a esposa dele, a família dele, todo mundo ali, os amigos que sempre participam nesses filmes. Méliès fez mais de 500 filmes, né? E é ele que começa todo esse processo da verdadeira linguagem cinematográfica, que depois vai se desenvolvendo aí até chegar no cinema que nós temos hoje, né? Quer dizer que não para, porque é um processo. Mas quando a gente pensa em Méliès, ele é um dos grandes responsáveis por isso. Bom, dentro desse intervalo de tempo, o senhor fala em 1902, quando ele lança Viagem à Lua, né? Baseado na obra de H.G. Wells. O senhor fala que a formação de uma linguagem cinematográfica, digamos assim, é perceptível pouco tempo depois, entre 1912 e 1915, podemos dizer dessa forma. Ou seja, um intervalo de 10 anos. Nesse intervalo, portanto, pelo que eu posso entender, cria-se uma indústria cinematográfica, mas não na França. Ou seja, também na França, talvez, mas com ênfase realmente nos Estados Unidos. E aí nasce o mito de Hollywood. Exato. Aí é interessante que você fala, a gente percebeu o que acontece. Né? A França era a grande produtora dos filmes. Foi na França que tudo aconteceu, realmente. Mas, nesse intervalo, nós temos a Primeira Guerra Mundial, né, que eclode, e faz com que a produção e a exibição dos filmes na França e na Europa toda, ela seja severamente prejudicada. Com isso, o que acontece? Esse grande centro de produção, ele muda de lugar. E ele vai para onde? Ele vai para os Estados Unidos. Ele acaba, então, muitos técnicos, artistas, pessoas que já trabalhavam nesse início do cinema, acabam fugindo da guerra e acabam indo para os Estados Unidos, na região da Califórnia, lá exatamente onde é, até hoje, né, a meca do cinema norte-americano, que é Hollywood. Então, essa inversão acontece em função da Primeira Guerra Mundial mesmo. Tá?
Com isso, Hollywood acaba, aliás, os Estados Unidos, né, acaba tendo espaço de produção, de técnicos, e começa a elaborar essa linguagem cinematográfica. Que aí nós vamos ter dois grandes marcos, que são os filmes do Cecil B. DeMille, que seria O Nascimento de uma Nação, e Intolerância, que são as primeiras grandes produções. Claro, uma coisa importante, né, a gente pensar assim, eu já pesquisei e não consegui achar isso aí, essa resposta. Quantos filmes foram produzidos até hoje? Nós não sabemos. Né? Não existe registro de quantos filmes foram, ou pelo menos um número que se aproxime àquilo que realmente aconteceu. Primeiro, porque no início, né, muitos filmes se perderam, os filmes não eram registrados, as condições técnicas mesmo dos filmes propiciavam a uma perda muito rápida desses filmes. Então, o que significa? Que significa que há uma produção muito grande, talvez experiências mesmo que participaram dessa formação da linguagem cinematográfica, que não foram nem registrados. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu falo de Méliès e daí eu vou para Cecil B. DeMille, eu acabo, muitas vezes, deixando muita gente de fora. Não só por esquecimento mesmo, né, no momento da nossa conversa, mas muitas pessoas devem ter produzido e contribuído e feito os filmes que até hoje foram perdidos e não se sabe o que aconteceu. Né? O cinema, diferente talvez até da pintura e da própria a fotografia também, né, que nós tivemos muito, mas a pintura, se a gente falar de duas artes próximas assim, ele deve ter muita coisa que foi perdida, que talvez hoje esteja esquecida, que esteja desaparecida e que talvez ainda acabe surgindo em algum momento. Né? Mas, na realidade, o que acontece é isso. A Primeira Guerra Mundial é a grande responsável por essa mudança do espaço da produção cinematográfica da Europa para os Estados Unidos. É compreensível, porque a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de trincheiras, ela foi extremamente cruel e lenta, durou 4 anos, devastou o solo europeu, acabou como eu posso dizer, as condições econômicas da Europa durante um intervalo longo de tempo e, obviamente, deixou sequelas que precisavam ser tratadas primeiro. A questão da sobrevivência básica e essencial, o cinema acabou não tendo prioridade dentro desse campo, nem os artistas, eu imagino. Nós falamos de um intervalo que foi de 1914 a 1918, que foi a Primeira Guerra Mundial, perdão, e esse intervalo ele antecede já essa linguagem cinematográfica que tinha sido formatada, que o senhor menciona na abertura do programa. Então, o que os Estados Unidos recebem ao longo da Primeira Guerra Mundial e logo depois é praticamente tudo de graça no colo. Não que eles não tenham contribuído, não estou dizendo isso, mas eles recebem bons profissionais, eles recebem opções de linguagem, eles recebem, como eu posso dizer, quase que tudo que é necessário para desenvolver ou deslanchar a indústria cinematográfica. Exatamente. Seria isso? Também. É claro que existem os méritos, né? Não vamos também tirar todo esse mérito deles. Mas isso, como você coloca, é uma grande verdade. Por quê? Porque a produção se deslocou na realidade. Ela não tinha mais condições físicas, econômicas, para ficar na Europa, e ela vai buscar um lugar, e esse lugar qual é? Os Estados Unidos. Né? Então isso realmente acaba. Com isso você vai ver, sempre que você lê a biografia de grandes diretores, atores, você vai ver o caso de muitos que migraram para os Estados Unidos nesse período. E, consequentemente, vão trazer essa contribuição para a formação dessa linguagem cinematográfica que acaba se tornando uma referência no mundo. Né? Isso é uma coisa que a gente não pode descartar. O cinema hollywoodiano, com todas as críticas que a gente pode ter a ele, pelo seu cunho tão comercial, né? Mas é ele que vai estabelecer muito da linguagem cinematográfica. Não só ele, é claro. Né? A gente vai falar daqui a pouquinho, por exemplo, do Eisenstein na Rússia, os próprios franceses, quando eles retomam o cinema, ele vem numa outra forma, eles têm uma nova concepção de linguagem, justamente oposta àquela de Hollywood, e aí vão criar o impressionismo francês no cinema. Então, eles vão estabelecer. Mas nós não podemos negar a importância que nós temos do papel do cinema norte-americano para isso. Eu acho que o cinema norte-americano, pelo que o senhor coloca, ele dá uma resposta pragmática a quem quer fazer cinema, Exatamente. Mesmo os artistas. E essa resposta pragmática é: você pode viver disso e ganhar dinheiro. Né? Ou seja, não é apenas arte, mas é uma forma de trabalho que remunera bem se você souber operar, souber trabalhar no ramo.
Então, eles, do ponto de vista industrial, eu acho que eles profissionalizaram o cinema dentro desse aspecto. Tanto que nos Estados Unidos o cinema é o segundo elemento responsável pela economia do país, né? É primeiro o armamento bélico, né? E depois o cinema, a produção do cinema. Então Hollywood foi o grande espaço para grandes produções, para esse desenvolvimento econômico, comercial mesmo, de uma arte. E aí é interessante a gente pensar, não é, Ney? Porque muitas vezes assim, mas por exemplo, vou pegar aqui um filme, um blockbuster mesmo, né? Mas eu posso comparar, por exemplo, o filme que eu assisto, né, na sessão da tarde, o Transformers, por exemplo, com um filme lá que o cinema francês produziu nos anos 30, os dois são arte? São arte. Tá. Talvez em maior ou menor proporção, mas não deixam de ser, né? O cinema, ele tem uma linha que é industrial, ele tem um perfil que é industrial, mas ele é uma linguagem artística sempre. Isso é uma coisa importante. Ele se estabelece como linguagem artística e ele não volta atrás. Então, qualquer filme que nós hoje venhamos a produzir, ele pode ser considerado arte? Pode, em maior ou menor, né, intensidade, como uma música, como uma pintura, como qualquer outra linguagem artística. O interessante é como ele se espalha pelo mundo. Ele se espalha pelo mundo com uma agilidade muito grande. O sistema de produção e de distribuição, a gente tem que contar isso também, ou no mínimo atribuir também esse mérito aos norte-americanos e seus associados ao redor do mundo. O sistema de distribuição foi muito bem elaborado. Então, o cinema americano estava presente em todos os lugares. E não apenas com atores e atrizes norte-americanos. Charles Chaplin era inglês. Exato. Né? Greta Garbo, sueca. Então, o mundo se via através das telas norte-americanas. E os Estados Unidos ele foi muito esperto nisso, né? Porque teve uma época que ele foi buscar em outros países atores e levou para Hollywood. É o caso da Carmen Miranda, por exemplo, se a gente pensar aqui no Brasil, né? Carmen Miranda é portuguesa, ela veio muito jovem, muito criança ainda para o Brasil e fez sucesso aqui. E naquele período da política da boa vizinhança, né? No período da guerra, anterior à guerra mesmo, eles acabam fazendo o quê? Levando Carmen Miranda do Brasil, levando alguns atores do México, para que criem uma empatia entre esses países, né? Então, por exemplo, lógico, o que se vendia muitas vezes lá, e aí a crítica muitas vezes a Carmen Miranda, era uma imagem ridícula do brasileiro. Mas o que acontece? Era um estereótipo dessa imagem do brasileiro, né? Da baiana, com seus turbantes, com seus balangandãs, cantando uma música que não representa o Brasil na sua essência, mas sim parte do Brasil, né? Então, isso é uma coisa interessante. E a questão da distribuição realmente foi muito forte. Ele conseguiu atingir. E, claro, o que os Estados Unidos, o que o cinema norte-americano, né? Não vamos falar agora dos Estados Unidos, mas vamos falar de Hollywood mesmo. Por exemplo, ele fazia. Ele enxergava lá, na época dos musicais, né? Ele vai buscar uma patinadora norueguesa, que é a Sonja Henie, que era uma campeã de patinação no gelo, e faz vários musicais com ela. Vários musicais. Ela nunca fez nada mais importante que não fossem esses musicais com patins no gelo. Então, ele vai trabalhar não só a questão dessa aproximação das pessoas em ver. Nós gostamos, por exemplo, de hoje ver um Wagner Moura, um Rodrigo Santoro no cinema internacional. Até hoje nós temos isso. Então, para aquela época também isso funcionou. E Hollywood foi criando seus gêneros. Então, ela trabalha com gêneros cinematográficos como nenhum outro cinema trabalhou até hoje. Quer dizer, é o musical, é o drama, é o terror, é o cinema noir, o filme de suspense, de espionagem. Ele vai trabalhando, ele faz cinema para todos. Né? E uma coisa que é importante, né, quando a gente pensa assim, o cinema no século XX, ele se torna a forma de expressão artística mais acessível para as pessoas. Porque as pessoas muitas vezes não tinham condições de ir a uma galeria, não tinham condições de ir ao teatro, mas o cinema era uma coisa barata para a época. Né? Então eu sempre falo assim, eu sou de uma geração que os garotos economizavam as moedinhas durante a semana para ir ao cinema. E o cinema não era algo como nós temos hoje, que ele é elitizado, né? Que são salas de cinema nos shoppings. Não. Era um sistema de entretenimento para toda a família, para todas as classes. Né? Nós temos casos, depois a gente vai falar aqui em Ponta Grossa, de como que funcionavam essas sessões. Mas o cinema ele era extremamente acessível. E Hollywood produziu uma linguagem que atingia as grandes massas.
É diferente, por exemplo, do cinema francês, que ele vai trabalhar o impressionismo no cinema com uma proposta bem clara de meio que elitizar esse cinema. Não trabalhar esse cinema de uma forma, como eles chamavam, tão vulgar quanto Hollywood trabalhava. O que eu noto, daí o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, né, é que os europeus, de uma forma em geral, eles passam a tratar o cinema como expressão de arte, não necessariamente como uma possibilidade financeira. Embora, como eu disse, é necessário vender a arte. Exato. Então, senão você não consegue se manter. E eu disse que os Estados Unidos deram essa opção, eles criaram as ferramentas de mercado para que a arte pudesse se manifestar, e ela se manifesta mesmo dentro da indústria. Nós temos provas cabais disso nos filmes que foram produzidos nos Estados Unidos. Por exemplo, no suspense com Hitchcock. Psicose é uma obra de arte. Festim Diabólico, sem cortes, feito sem nenhum corte, apenas o fim do rolo cinematográfico, encerrando nas costas de alguém, por exemplo, e recomeçando a cena daquele ponto. Então, são obras de arte. Agora, professor, eu gostaria que o senhor destacasse, dentro da Europa, quais foram os principais movimentos intelectuais, digamos assim, que se apossaram do cinema como forma de expressão, para que a gente pudesse vir no Brasil ou no fim desse bloco ou no início do próximo? Então, eu vou falar de uma forma bem didática, talvez, né, porque até que fica mais fácil do nosso espectador entender. Mas quando a gente pensa o cinema como essa linguagem que se estabeleceu no século XX, como uma grande linguagem artística do século XX, nós temos que pensar nos movimentos cinematográficos também. Então, por exemplo, como houve o surrealismo na pintura, nós temos o surrealismo no cinema também, inclusive trabalhado juntamente com o próprio Salvador Dalí, né, que era um mestre da pintura surrealista. Ele vai trabalhar também no cinema junto com Luiz Buñuel, no Cão Andaluz. Então, quando eu paro e penso, e é interessante porque você também localiza geograficamente essa história do cinema, né? O cinema surrealista praticamente ele se desenvolve na Espanha, né, com o Luiz Buñuel, com o Salvador Dalí, que vão fazer essa obra-prima que é o Cão Andaluz lá de 1925. Quando a gente para e pensa na França, a França tem o cinema impressionista, que é justamente esse cinema que caracterizou o cinema francês. Você pode ver, quando você conversa com alguém que ela fala, é um filme francês. Por que é um filme francês? Porque aquela cena mais longa, é parado, é mais lento. O impressionismo, lá da década de 30, que o cinema francês vai estabelecer, ele tem justamente essa característica. Depois nós temos o cinema neorrealista na Itália pós-guerra, que é justamente qual é a proposta? É de se fazer o cinema com o que fosse possível. Então eu não trabalho com atores profissionais, eu não tenho estúdios, eu trabalho com a câmera, né, na mão, que isso vai influenciar lá o nosso cinema novo depois, e nós produzimos grandes obras-primas, por exemplo, como Os Ladrões de Bicicleta, né. A França vai retomar nos anos 60 a Nouvelle Vague também, que é uma oposição, e geralmente esses movimentos são movimentos opositores ao cinema hollywoodiano, que é esse cinema mais comercial. Só que, é claro, nós não podemos perder de vista aquilo que Hollywood produz, porque ele também tem, o cinema clássico hollywoodiano, ele nos apresenta grandes filmes também. Ele nos traz Orson Welles, Victor Fleming, grandes diretores, grandes produções cinematográficas, mesmo como Terra dos Deuses, como Era Verde Meu Vale, o próprio Vento Levou, que é o filme, está entre os filmes mais assistidos da história do cinema. Quando as pessoas, lá em 1939, assistem aquele espetáculo, que é um espetáculo que mistura, né, que você não sabe se você está olhando para uma pintura, se você está olhando para uma fotografia, e de repente aquela imagem se movimenta, que é o cinema, isso é parte de um processo de elaboração de uma grande linguagem do cinema clássico hollywoodiano. Então o cinema ele vai ocupando seus diferentes espaços e desenvolvendo suas potencialidades por região, por faixas econômicas, a questão cultural é muito forte aí, né? Então, quando a França retoma o cinema, ela vem nessa proposta mesmo, diz assim, não, eu não quero um cinema que registre, que tenha, eu quero esse cinema, que seja aquele cinema contemplativo, que impressione aos olhos de quem está assistindo. Então, eles começam a trabalhar o quê? Tomadas mais extensas, mais longas, né? Os atores, não, o que Hollywood produz, e que é muito interessante, que é o Star System, que
que era o quê? Transformar os seus atores e atrizes em grandes astros e estrelas. Né? Nenhum cinema fez isso como Hollywood fez. Tanto é que ele cria os mitos, né? Tanto é que as nossas referências, quando nós falamos de ator, dificilmente nós falamos de um ator que não tenha pertencido a esse sistema. Tanto que existiam revistas durante essa época, o senhor trouxe inclusive uma que nós vamos mostrar aqui com imagens, revistas na época com álbuns de figurinhas. Exatamente. Com os atores e as atrizes norte-americanos. O que acontecia naquela época, né? As pessoas diziam assim, elas iam ao cinema para ver o Clark Gable, para ver a Lana Turner. Eles não iam lá por causa do filme, né? Eles iam por causa desses astros e estrelas. Então Hollywood investiu pesado nisso. Tanto é que eles faziam o quê? Eles traziam o ator, eles mudavam o nome, mudavam a Rita Hayworth, né, que foi uma grande diva do cinema hollywoodiano, foi toda transformada, né? Do seu nome, que era Margarita Cancino, ela se chamou Rita Hayworth, né, um nome latino, e é transformado num nome muito norte-americano, que é Rita Hayworth. Ela é toda transformada, cabelos, dentes, figurinos, para ser lançada como uma grande estrela. Então, e ficou eternizada como Gilda. E ficou eternizada como Gilda, exatamente. Qualquer pessoa que assista os filmes da Rita Hayworth vai dizer assim, ela era uma grande bailarina. Ela não era uma grande atriz, mas ela conseguiu levantar um estúdio que foi o estúdio da Columbia. A Columbia se refez, né, os grandes estúdios. Isso é uma característica realmente de Hollywood, né? Então, quando você assiste lá, o que aparecia? Os filmes da Metro, os filmes da RKO, os filmes da Columbia. E eles tinham aí os seus elencos, né, os seus casts, muito fortes. Então eles transformavam, eles mudavam a biografia, eles mudavam o nome, eles promoviam esses astros e estrelas. E isso foi com que fez esse cinema norte-americano se tornar tão popular. Porque na realidade muitas vezes as pessoas iam ao cinema como o quê? Como puro entretenimento. O que é o entretenimento para nós, né? Quer dizer, eu quero ficar entretido, eu não quero pensar. Eu não quero saber o que está acontecendo lá. Então Hollywood foi uma especialista em fazer isso. Enquanto o cinema, por exemplo, o cinema soviético, do Eisenstein, o que ele fazia? Ele fazia com que as pessoas pensassem. Eu não consigo assistir um filme do Eisenstein simplesmente contemplando o filme. É impossível isso. Né? E ele vai se tornar o quê? O rei da montagem. Uma das grandes teorias do cinema, que é a montagem, ela é iniciada por quem? Por Eisenstein, que vai pensar, né, como que a montagem define a narrativa do filme. Quando eu assisto, por exemplo, o Encoraçado Potemkin, que tem lá a cena da escadaria de Odessa, né, você vê sem ter nada tão explícito o terror que aquela população viveu, né, em função da polícia massacrando as pessoas que estavam na escada. Mas o que ele faz? Ele consegue fazer isso só a partir da montagem. Quando termina uma cena, que por exemplo eu tenho lá um policial apontando uma arma e a outra cena mostra uma mãe gritando por causa do filho. Esse terror que ele consegue fazer a partir da montagem é uma das grandes estruturas da linguagem cinematográfica. Que aí cada diretor vai criar a sua forma, seu estilo, os estúdios, o país, né? Nós temos isso. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos falar do Brasil daqui a pouco. Voltamos em instantes com o programa Opinião. Fique com a gente. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje, cinema. Comigo no estúdio, o professor do curso de artes da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Nelson Silva Júnior. Professor, até aqui tem sido muito interessante viajar pela história e pelo mundo, falando sobre o cinema com o senhor. Eu digo pelo mundo porque a gente passou pelas últimas décadas da história da humanidade, ao longo do século XX, no bloco anterior, e falamos desde a origem do cinema, no fim do século XIX. Origem, eu digo, aquilo que se percebe, ou que se aceita como fato inicial da história do cinema, e tudo que se desdobrou depois, logo depois, na França e na sequência nos Estados Unidos, e explodindo para o resto do mundo à medida que as décadas foram se passando e que a tecnologia também foi ficando mais acessível. Esse é um fator importante. Essa mesma tecnologia permitiu que novos centros cinematográficos surgissem. Um deles, na Índia, brincando com Hollywood, surge Bollywood.
E a Índia consome os próprios filmes com uma voracidade tremenda, não é isso? E Bollywood produz mais filmes que a própria Hollywood. O número de produções deles lá é algo assim impressionante. O investimento que se tem, claro que são produções que não tem. Você vai assistir um filme produzido lá, você vai perceber que ele não é um filme que tem a tecnologia, por exemplo, que o cinema hollywoodiano tem para produzir um Star Wars. Tá? Não é isso. Mas eles trabalham dentro da sua cultura com elementos que fazem com que a população vá ao cinema. Então, para eles lá, a dança, o canto, todo filme produzido em Bollywood, na sua grande maioria, né, claro, eu não sou especialista nesse cinema, mas do que eu conheço, ele vai ter sempre o quê? Números musicais, cenários e figurinos extravagantes, a questão da maquiagem. Ele reflete muito a sua cultura. E ele é consumido dentro da própria, como você mesmo colocou, dentro do próprio país. Ele se autossustenta, né? Diferente, claro, quando um filme nosso faz sucesso lá fora, isso é muito importante para o nosso cinema, para a nossa cultura, o retorno que muitas vezes ele dá. Mas Bollywood não tem isso. Você pode ver que quais filmes, se você for hoje numa locadora, claro, hoje não vou nem falar de internet, porque aí é uma coisa diferente, né? É outra coisa. Mas como que eu consigo, por exemplo, se eu for numa loja de departamentos hoje, muito provável que eu vou lá e consiga comprar filmes, né? Filmes em DVD, em Blu-ray. A grande maioria vão ser filmes norte-americanos. Mas eu vou encontrar um filme italiano, vou encontrar um filme sueco, vou encontrar um filme francês. Muito raro você conseguir alguma coisa deles. Por quê? Porque eles quase não saem, mas eles se resolvem dentro do seu próprio comércio, do seu próprio país. E aí estão, né, como os maiores produtores de filmes do mundo. E é uma coisa muito interessante a gente pensar, não é, que como que o cinema se reveste nessa linguagem que nos satisfaz tanto. Porque hoje, se nós assistimos a séries importantes, novelas, a origem de tudo isso está onde? No cinema. Uhum. O cinema é que é o ponto de partida para tudo isso. Tanto é que às vezes você diz assim, nossa, assisti uma novela que parece um filme. Assisti uma propaganda que parece coisa de cinema. Então sempre a nossa referência é quem? É o cinema. A gente volta para lá. E aí os países vão produzindo seus filmes a partir da sua cultura. O cinema produzido no Brasil ele é único no Brasil. Assim como, por mais que nós queiramos e até venhamos tentar produzir um filme como Hollywood, nós não vamos produzir. Por quê? Porque a produção é uma coisa cultural também. Vamos agora sair um pouquinho ainda dentro da Ásia, mas sair da Índia e vamos para o Japão. Vamos passar por cima de uma série de países, inclusive a China, que tem lá sua produção cinematográfica também. Só que, logicamente, o Partido Comunista é um censor muito eficiente e isso limita a expressão artística. O Japão mas utiliza o cinema também, né? Utiliza como elemento de propaganda, isso é verdade. E o Japão não. O Japão consegue criar, eu acho que um dos grandes nomes do que eu posso considerar da arte mundial, que é Akira Kurosawa. Tanto nas pinturas, quanto nas montagens cinematográficas. Filmes emblemáticos como Han, que tem 3 horas de duração e mostra o Japão feudal com uma beleza plástica absurda. Né? Que é a grande característica, acho que, do cinema do Kurosawa, é isso que você fala, né? Essa plasticidade mesmo dos filmes. É o dedo do pintor, né? O dedo do artista plástico. Exatamente. Em Sonhos, também dirigido por ele, o filme Sonhos, ele... Tem a referência a Van Gogh, inclusive. Exatamente. Né? Ele tem um dos quadros que é um quadro do Van Gogh. Ele comentava em entrevistas, na época do lançamento do filme, isso já faz um bom tempo, acho que uns 27, 28 anos, que ele pintou as cenas antes de filmá-las. Então isso é genial, né? É fantástico. Então o Japão ele também se volta para o cinema artístico ou ele se dedica ao cinema industrial seguindo a linha norte-americana? Eu acho que o cinema japonês, apesar de, vou dizer, também não sou um especialista no cinema japonês, mas ele reflete a cultura japonesa realmente, na sua íntegra. Quando a gente pega um diretor como Kurosawa ou Ozu, você vai ver, eles nunca se dobraram a essa massividade do cinema comercial.
né? Ainda que os seus filmes sejam sucessos comerciais dentro do seu país, eles são filmes muito fiéis à sua cultura. Quando você fala da plasticidade de filmes como Han, como Os Sete Samurais, como o Sonhos que você cita agora, você vê todo o processo de elaboração de um diretor. É interessante quando a gente pensa, né, e veja o que a gente está falando. A gente está falando do cinema japonês a partir de Kurosawa. Uhum. Ele, o Zu, né, praticamente são os representam esse cinema. Mas o que é esse cinema? É aquele cinema que parece que quando você está assistindo o filme, você tira os sapatos para entrar, você toma chá, você senta, porque a narrativa do filme dele te leva a isso, né? São filmes, você vai assistir, por exemplo, um filme de guerra, mesmo, né, vamos supor o Han, que eles acabam te deixando extasiados diante da plasticidade que você vê na tela. É diferente do cinema norte-americano, vamos dizer, quando você assiste lá, por exemplo, O Resgate do Soldado Ryan. Que é um bom filme. Que é um bom filme, um filme muito bem feito, um filme bonito. A cena inicial te leva para a praia das Normandias, para as praias da Normandia, exato, no dia D. É lindo, né? Então, mas o que acontece? As sensações desse cinema são diferentes. Né? Quando você pode pegar um filme, por exemplo, o cinema japonês fala muito das relações, né, de família, de pai e filho, da cultura de tomar a bebida deles, aqueles espaços. Então ele trabalha muito nessa linha. Porém, é um cinema que seduz a todas as plateias, quando você para e pensa. Tanto é que você vai pegar aí, as pessoas conhecem Kurosawa, já assistiram a algum filme. Até o filme mais americanizado dele, que é Sonhos. Né? Vamos para a Oceania, a Austrália. A Austrália, ela tem uma produção cinematográfica forte? A Austrália trabalha muito com as parcerias, né? Primeiro eu diria assim que a Austrália é a grande fornecedora de grandes astros, né? Isso é verdade. Nicole Kidman, Mel Gibson, Hugh Jackman, né? Todos vieram da Austrália. E ela trabalha, eu diria para você assim, eu acho que ela não tem uma produção tão forte local, diria assim, como ela tem a coprodução. É muito forte, né, que a gente tem lá. Mas eu diria que a Austrália, principalmente nesse sentido, né, de fornecer os grandes astros para Hollywood, mais uma característica aqui. Eu confesso para você que eu não conheço, ou pelo menos não lembro agora, de nenhuma grande produção que seja só australiana. Eu entendo. Teve um filme lançado, inclusive com Hugh Jackman e Nicole Kidman, que se Austrália? chama Austrália, e que parece mais uma propaganda Mas do país. Mas coprodução. Tem uma coprodução. Interessante, né? Mas parece mais uma propaganda da história, pelo menos de um trecho da história do país, do que um filme propriamente dito. A Austrália é um país, esse tempo estava comentando com alguém, que é muito interessante. Quando você pega uma notícia de um animal exótico que surgiu em algum lugar, vai ver onde que é, geralmente é a Austrália. Né? É um país que esses tempos eu estava ouvindo um estudioso lá dizer que tem mais cangurus do que pessoas na Austrália. A população de cangurus é quase a mesma de pessoas da Austrália. Então ela tem essas características, mas eu te confesso que eu não sei como que é o cinema deles muito bem, não. Eu conheço muito o cinema deles, mais das coproduções realmente. Perfeito. Então vamos agora para o Brasil, né? E vamos voltar um pouquinho no tempo para a história das chanchadas, que foi a nossa era de ouro no que se refere à indústria do cinema. Por que as chanchadas fizeram tanto sucesso e por que depois o nosso cinema acabou morrendo? Ou pelo menos diminuindo muito a sua produção? Antes da gente chegar nas chanchadas, eu só queria fazer uma referência ao cinema nacional, que eu acho importante, que nós temos no cinema nacional de 1930 um filme que se chama Limite, do Mário Peixoto, que quando você vai buscar referências dos grandes filmes produzidos na história do cinema mundialmente, é um filme que você vai encontrar lá. É um filme que, acho que existe uma cópia que está preservado, é um filme que ele fez só 3 filmes, o Mário Peixoto, mas é um filme referenciado por historiadores como Jorge Sadu como um dos melhores filmes produzidos na história do cinema, que é lá de 1930. E a gente tem daí Humberto Mauro também e Adhemar Gonzaga, que são, eu estou falando das fases anteriores à chanchada para a gente chegar lá. Porque como você falou, realmente foi aquilo que projetou o cinema brasileiro
fez o cinema brasileiro mais popular entre os brasileiros. Isso é uma coisa interessante da gente pensar. As chanchadas, né, elas começam a sua produção na década de 40, com duas grandes produtoras, que é a Atlântida e a Veracruz, né? Se eu não inverter as cidades, mas a Veracruz era São Paulo e a Atlântida no Rio de Janeiro. Elas surgem praticamente na mesma época. A Atlântida vai fazer mais aqueles filmes cujo tema era carnaval, favela, futebol, né, que tem a dupla Grande Otelo e Oscarito nos seus contratados. E a Veracruz, na sua produção em São Paulo, vai trabalhar mais com as adaptações dos romances, vai ter atores como Cacilda Becker, Anselmo Duarte, Eliane Lage, e vai trabalhar com temas assim como Caiçara, Floradas da Serra. Então é um momento muito rico do cinema brasileiro, realmente. Nós temos duas grandes indústrias produtoras, uma no Rio, outra em São Paulo. Inclusive a Veracruz é que vai revelar Mazzaropi para a gente, que acho que é um marco do cinema nacional, a gente não pode... É o nosso Charles Chaplin, foi Mazzaropi. Então, que nós vamos ter. Mas por que as chanchadas fizeram tanto sucesso, né? Por quê? Porque elas vão trabalhar com a linguagem brasileira mesmo. Ela traz aquilo que a gente estava falando agora há pouco do cinema japonês. As chanchadas vão trazer aquilo que o Brasil gostava, que o Brasil queria ver, né? Que eram brasileiros interpretando, falando do carnaval, falando da favela, falando do morro, falando do futebol, e de uma forma muito rica. Quando você pega Grande Otelo, Oscarito, Anquito, você vai dizer assim, que geniais que eles eram, né? Não tem como você negar isso, né? Então, a nossa música muito rica, claro, nós sempre vamos perder para Hollywood na questão dos cenários, da produção luxuosa, mas foi um período, inclusive, veja bem, que é um período de pós-guerra e que o Brasil consegue trazer muitos técnicos da Europa para o Brasil. Então ele consegue imprimir ao seu cinema uma qualidade como até então ele não tinha, né? Para esse tipo de produção, que nós vivíamos aí na década de 40, na década de 50. Hoje, por exemplo, nós não consumimos mais o musical, né? É um musical ou outro que surge, como La La Land, Chicago, Moulin Rouge, mas naquela época as pessoas iam ao cinema para assistir musicais. E o Brasil passa a produzir seus musicais com pessoas próximas, pessoas que logo chegava à televisão, então que as pessoas conseguiam fazer essa conexão entre o astro do cinema e aquele personagem que estava na televisão, né? Que daí lá nos anos 70, na TV a gente vai assistir esses astros. Então essa foi uma das receitas que deram certo. Nesses dois momentos, nessas duas produtoras, trabalharam em linhas diferentes e conseguiram fazer sucesso. Claro, fizeram sucesso de público, mas não conseguiram se manter, né? Tanto é que elas faliram em função dos grandes empréstimos que fizeram para poder fazer suas produções. Uma coisa que nós não podemos perder de vista, sempre competimos com o cinema hollywoodiano, e ele sempre ganhou. Até hoje ele ganha, né? Por mais que nós tenhamos aí um filme soberbo feito no Brasil, você vai ver e a gente assiste, pega um blockbuster hollywoodiano, né? Você vai ver que as pessoas, na sua grande maioria, vão ao cinema para assistir o blockbuster hollywoodiano. Mas foi um período muito rico do cinema nacional que nós tivemos, né? E a Veracruz lança Mazzaropi. Isso não pode ser esquecido. Em relação ao período posterior, essas duas grandes empresas de cinema, que acabaram falindo porque não tinham condições financeiras de competir com os grandes estúdios norte-americanos, e aí entra, do meu ponto de vista, de novo, a lógica comercial, que não pode ser esquecida no universo capitalista em que nós vivemos. Nós temos Glauber Rocha, que surge como um artista do cinema, né? Ele se definia, se não me engano, como um político que faz política com a câmera, né? Exato. E era mesmo. E era, né? E nós temos, acho que um dos filmes mais respeitados dentro da história do cinema brasileiro e mundial, que é O Pagador de Promessas, que foi premiado em Cannes, se eu não me engano, em 1962. 62, 63, também não recordo exatamente a data, mas foi bem foi por aí. Nesse período aí. Esse período é muito interessante, professor. Só que nós passamos um inverno rigoroso, eu acho que por influência do regime militar. Nós tivemos um investimento maciço em filmes pornográficos, ou pornográficos com ares artísticos ou com ares cômicos, mas basicamente pornográficos.
E daí depois nós temos a retomada do cinema, acho que uns 20, no máximo 30 anos, e eu vejo se destacando entre esses filmes, não que outros não tenham sido bons, mas enfim, Carlota Joaquina, dirigido por Carla Camurati. Mas, de novo, é um momento, vem alguns filmes, e daí vem, eu acho que o filme mais eletrizante da história do cinema brasileiro, que é Tropa de Elite, né, que chama a atenção de todos, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Embora outros filmes tenham feito muito sucesso, inclusive fora do Brasil, né, como Central do Brasil. Então, o que eu quero entender é o seguinte: basicamente, o que nós temos no Brasil é dificuldade financeira de competir com a indústria norte-americana? Veja bem, temos isso e temos também assim uma proposta, uma linguagem diferenciada, que talvez não atinja tanto o nosso próprio povo. Isso é uma coisa interessante a gente pensar. Mas eu gostaria de retomar um pouquinho assim. Quando a gente sai dos estúdios lá das chanchadas, né, a Atlântida e a Veracruz, na década de 50, no meio da década de 50, nós temos um filme muito marcante, que é o Rio 40 Graus, do Nelson Pereira Santos, que vai lançar o cinema que viria depois, né? Quer dizer, aí é um marco divisor mesmo do cinema brasileiro, esse filme Rio 40 Graus. Que ele começa, o que ele faz? Ele vai trazer as temáticas desse cinema emblemático brasileiro que nós vamos ter, e que vai ter aí em Glauber Rocha o seu grande autor, né? Quer dizer, com Terra em Transe, seu grande sucesso. Terra em Transe, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter esse grande cineasta, que vem, quando você lê, tem um livro do Nelson Motta que se chama A Juventude do Dragão, que fala sobre como Glauber surge como cineasta, né? Como a história dele. E quando você percebe a trajetória do Glauber está nos filmes do Glauber, né? Como ele coloca isso, de como era um cinema extremamente político, tanto é que até o slogan do Cinema Novo, né? Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, eu faço cinema. E que, na verdade, foi isso que aconteceu. Então, quando você assiste um filme dele, você vai perceber por que nós pensamos no Glauber como o grande cineasta brasileiro. Como aquele que, claro, num determinado momento também econômico, político, social do país, que fez com que as pessoas voltassem a olhar para lá. E não só aqui no Brasil, né? O Glauber consegue projetar o cinema brasileiro mundialmente, como ninguém havia conseguido até então. E ele era um gênio mesmo nesse cinema. Morreu cedo, foi uma grande perda, mas assim, nós brasileiros não conhecemos o cinema de Glauber Rocha. Se você pegar a grande maioria dos nossos jovens, ele já ouviu falar do Glauber, mas ele nunca assistiu um filme do Glauber. Ou às vezes ele não aguenta assistir um filme do Glauber. Falta empatia entre os intelectuais que produziam cinema no Brasil, ou produziram até então, e o público. Exato. Por quê? Veja bem, eu não vou te dar resposta para talvez esse questionamento, né? Mas quando nós vemos, eu vou pular um pouquinho, mas já volto naquilo que nós estávamos falando. Por exemplo, quando a gente assiste hoje, quem, na minha opinião, um grande cineasta nosso hoje é o Selton Mello, né? Então, quando ele faz O Palhaço, né, você vê cinema na essência. É um filme que, quando as plateias param para assistir, ele é muito bom. Mas o que acontece? As plateias não chegam a assistir. Por quê? Porque nós temos um cinema brasileiro que ficou muito marcado por algumas fases que diziam assim, nossa, o cinema nacional é muito ruim. Né? Que era justamente isso que você falava agora. Nós saímos de um cinema elitizado, como é o Cinema Novo do Glauber e outros dos seus colegas, e vimos para o cinema Boca de Lixo. Mas o Boca de Lixo era um cinema político também. Nós confundimos isso com as pornochanchadas, né? A pornochanchada foi uma fase extremamente interessante do cinema brasileiro, mas ele era um cinema vazio. Né? Ele não era um cinema, você não podia ir lá pensar que eles iam discutir questões sociais, como, por exemplo, o Glauber apresenta em qualquer filme dele. Né? Então, o que você via? Você via, assim, cenas com pessoas que não tinham
muitas vezes não poderiam nem estar ali como grandes atores, atrizes, não eram mesmo, e isso acabou afastando o público dos cinemas brasileiros, né? Quando há esses filmes, tem um filme Chuvas de Verão de 1972 que fala sobre o amor entre idosos com Jô Soares e a Miriam Pires. É um filme que vai retomar isso, né? E aí sim a gente vai lá para aquele período que você estava falando da Carla Camurati, que a gente pode falar daqui a pouquinho. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. Comigo no estúdio o professor Nelson Silva Júnior, do curso de Artes da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, o senhor terminou o bloco anterior falando de Carla Camurati e Carlota Joaquina. Um marco na retomada do cinema? Foi. Carlota Joaquina foi o filme que fez com que os brasileiros voltassem a assistir o filme brasileiro, o filme nacional, né? Acho que a partir dali nós tivemos assim grandes produções, foi realmente essa revisada, eu não diria nem retomada, mas a revisada no cinema nacional. Então a partir dali nós tivemos inclusive com um impacto lá fora, né? Como você falou, Central do Brasil, o Quatrilho, Que é Isso, Companheiro, que foram filmes que foram inclusive que tiveram repercussão internacional do cinema brasileiro, trazendo esse respeito novamente para o cinema brasileiro. Então isso foi um marco muito importante para nós. Até a febre que foi Tropa de Elite, né? Até a febre que foi Tropa de Elite, que é um filme de qualidade. Uhum. E, professor, a perspectiva daqui para frente para o cinema brasileiro é boa? Olha, eu acho que o cinema brasileiro está na mesma situação que todos nós estamos, né? Que a educação, que a saúde, né? Também depende. Mas nós temos que ter claro o seguinte, nós temos um dos melhores cinemas do mundo, né? Uma coisa muito importante, né, até para a gente pensar, fazer essa relação, por exemplo, nós temos a melhor novela, a telenovela do mundo é brasileira. É indiscutível, isso aí nós temos. Mas essa telenovela ela surge também porque ela tem uma relação profícua com o cinema, essa Exato. qualidade. O nosso cinema, nós temos grandes cineastas, nós temos grandes atores, atrizes, diretores, produtores. Então, o nosso cinema é um cinema muito bom. O que falta para nós? Exercício em assistir os filmes nacionais. Isso faz falta para a gente, né? Como qualquer coisa. Como que eu consigo apreciar boa música? Ouvindo a boa música. E, professor, falando nessa questão do exercício, esse exercício era praticado em Ponta Grossa ao longo do século XX, né? Na Rua 15 nós tínhamos dois grandes cinemas, o Ópera e o Renascença, mas não foram os dois únicos. E as pessoas iam nos anos 50 fazer o footing, como se falava na época, ou seja, a caminhada de um cinema para o outro, onde ficou construído, onde foi construído depois, melhor dizendo, o Inajá, e hoje, se não me engano, é uma igreja. Não tenho certeza o que foi feito do imóvel. Mas, enfim, de qualquer maneira, as pessoas caminhavam naquele topo da Rua 15, né, que é a parte mais alta da rua, e faziam isso com o programa da semana. Né, era o que elas iam fazer no sábado, ou então no domingo, de acordo com a disponibilidade de cada um. Os cinemas em Ponta Grossa eram enormes, né? O Ópera tinha 1.400 lugares. Então, quantos cinemas nós tivemos na cidade? As pessoas realmente iam ao cinema? O cinema foi um símbolo de Ponta Grossa, né? Ponta Grossa é uma das poucas cidades, não digo no Paraná, mas no Brasil, que teve a quantia de cinemas que teve e a relação com o cinema que Ponta Grossa teve. No total, na história do cinema, o primeiro cinema de Ponta Grossa é de 1906, que é o Cine Recreio. E nós tivemos no total, na história dos cinemas em Ponta Grossa, 8 cinemas, né? O Recreio, o Éden, o Inajá, o Ópera, o Império, o Cine Caribe, que é um cinema bem desconhecido, o Cinepax, e eu estou esquecendo, e o Renascença, acho que eu acabei esquecendo de falar o Renascença. Mas eles tiveram grandes impactos. O Cine Renascença em Ponta Grossa foi o primeiro cinema do interior do estado a projetar um filme falado, sonoro, isso lá em 1931. Então, o Ópera representou para Ponta Grossa a verticalidade da cidade, né, o prédio que foi construído. O Império foi assim um cinema popular que propiciou ao povo mesmo o acesso ao cinema. Então, sempre nós tivemos uma história muito profícua, muito íntima dos cinemas em Ponta Grossa, né? E mesmo até cineastas que saíram daqui, pessoas que acabaram fazendo sucesso, né? Então, Ponta Grossa é uma cidade que tem no cinema um grande símbolo.
Professor, muito obrigado pela sua participação no programa Opinião. Esse é um tema que não se esgota, afinal de contas, eu acho que o século XX passa pelas telas do cinema, então, obviamente, é um assunto que a gente poderia tratar aqui durante vários e vários programas. Obrigado pela sua presença hoje. Eu que agradeço, né, e fico à disposição. Realmente o tema é muito amplo, né? Nós teríamos assim, muitos programas para conversar sobre cinema. E muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. O programa Opinião fica por aqui. Voltamos no próximo fim de semana.